E lá vamos nós para mais um vídeo no canal, hoje falando sobre a peça Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues. Essa peça aqui é encantadora. Garanto para você que se você ler e entender todas as nuances, todas as camadas dessa peça, você vai se apaixonar por Nelson Rodrigues, que na minha opinião não tem toda a atenção que deveria, por ser um grande escritor, dramaturgo brasileiro, a elevados níveis, eu diria, tá? Eu gosto muito de Nelson Rodrigues, leio muito sobre. Inclusive, tem uma proposta de projeto aqui de uma seguidora do Instagram, que depois eu vou falar. Mas hoje a gente vai focar em Vestido de Noiva. Essa peça, ela foi encenada pela primeira vez em 1943, no Rio de Janeiro. É a segunda peça do Nelson, tá? A primeira não foi lá grande coisa, mas essa aqui foi estupenda, tá? O público adorou. E engraçado que o público que elevou a altos níveis a audiência dessa peça era o público que estava sendo criticado pela peça. Essa é uma das grandes, diria, virtudes, né? Uma das grandes virtudes do Nelson, tá? Mas vamos à peça. Por que que essa peça é tão aclamada assim? Tá? Primeiro, é uma peça teatral, tá? Então você vai ver aqui dentro do texto que tem as falas, né? Existem ali as descrições do que está acontecendo na cena, e isso é muito importante, tá, para essa peça. Além disso, ela é dividida em três atos, tá? E também ela é dividida em camadas. O que isso quer dizer? A gente tem três camadas acontecendo nessa peça. Não dá para colocar ordem, mas são três camadas que são divididas em alucinação, memória e realidade. Mas o que isso quer dizer? Que em diferentes momentos da peça, dependendo ali do enredo, a gente flutua entre a realidade da personagem em questão, que eu vou falar daqui a pouco, entre a memória dessa personagem e a sua alucinação, tá? Então, por que isso? Aqui a gente acompanha a Laide, uma mulher, e no começo da peça, a gente está na camada da realidade, no plano da realidade. E assim a gente escuta bastante barulho de buzina, movimentos de carro, vidro quebrando, e isso leva a crer, e é o que está acontecendo, que a Laide foi atropelada. Tá? E em cima desse atropelamento, flutua a grande questão da peça, porque nós não sabemos se ela foi atropelada sem querer, né, apenas atravessando a rua, movimento do centro do Rio de Janeiro, se ela se jogou na frente do carro ou se ela foi assassinada. Tá? Neste momento, a gente acompanha nesse plano da realidade ela sendo levada ao hospital, os jornais dando a notícia, os repórteres falando, os guardas de trânsito falando a respeito da Laide. E ela é casada com Pedro. Pedro é uma pessoa que tem relativo sucesso, faz parte da burguesia do Rio de Janeiro. Por isso, o nome dele é citado várias vezes nas notícias. A esposa do Pedro, né, foi assassinada, foi atropelada e assim por diante. Logo na sequência, a gente passa para o plano da alucinação. Tá? E é importante dizer que esses planos eles não caminham em ordem cronológica. Né? Eles não caminham numa ordem cronológica específica. Tá? Existe uma flutuação. E no plano da alucinação, a Alaide procura por uma senhora que chama Madame Clessy. Tá? Essa Madame Clessy ela fora uma prostituta, né, no Rio de Janeiro, e a Alaide está procurando por ela. Então ela entra numa casa, procura pela Madame, só que ninguém consegue dar informações para ela. Ela está alucinando. Por que ela está alucinando? Porque ela está entre a vida e a morte. Tá? Então ela fica ali com um pezinho aqui, um pezinho ali, e essa alucinação toma conta dela. Mas por que ela procura essa prostituta? Né? A gente vai entender ao longo da peça. Porque logo vem o plano da memória. E no plano da memória, ela escuta os pais conversando que na casa onde eles moravam, morava essa tal Madame Clessy. Tá? E a Madame Clessy era uma prostituta de luxo e ela exercia o seu trabalho naquela casa. E quando criança, a Laide encontrou o diário desta prostituta e lia esse diário. Né? Então, por isso que no plano da memória, ela recorre, né, a Madame Clessy e na alucinação ela procura por ela. Né? Então, esse é o grande jogo da peça.
A gente flutua entre vários planos, e aí eu gostaria que você, ao ler, imaginasse isso sendo encenado de verdade. Em 1943, né, sem muitos recursos tecnológicos que nós temos hoje, então por meio de iluminações, os personagens ali, os atores tendo que interpretar isso de maneira fidedigna ao texto, né? Vale a pena dizer que essa peça teve um diretor polonês chamado Ziembiński, que ele tinha vindo para o Brasil fugido da guerra 2 anos antes, e ele ajudou a formatar todo esse texto nesta peça, né? Muitos garantem que o sucesso relativo dessa peça deve-se muito a esse diretor. E também para você imaginar todo o ambiente que era formado, né? Para que a gente entrasse nesses planos com jogos de luzes, com o palco definido em camadas, tá? Esse palco ele era composto por duas escadas laterais, um plano superior, um plano intermediário e um mais à frente. Então, assim, a gente via todo o decorrer da peça flutuando entre esses planos da realidade, alucinação e memória. Pois bem, nesse plano da alucinação, enquanto o Alaide procura Cleci, ela vê vários homens entrando no bordel, porque ela vai até o bordel. E todos os homens têm o rosto do seu marido Pedro. E a Laíde, ela começa a alucinar e dizer aos demais que ela matou o seu marido. Então ela está ali em busca de respostas, ela está procurando, né, o marido e a Madame Cleci, mas as coisas vão acontecendo. Enquanto no plano da realidade a Laide luta, né, ela está ali entre a vida e a morte, os médicos falam que o estado dela é muito grave, ela precisa fazer uma amputação e aí ela muito provavelmente não vai sobreviver, né? Ela começa a rememorar algumas questões. Então, uma das questões mais importantes é que ela tem uma irmã chamada Lúcia, e a Lúcia era namorada do Pedro. Nesse ponto, o Nelson ele mostra, né, como ele consegue entrar na natureza humana, como ele consegue entrar nos nossos sentimentos, né, nas nossas aflições, nas agonias, e mostra ali uma briga entre irmãs por um homem. E nesse ponto é dito que a Laíde ela rouba esse namorado da irmã, porque ela era muito voluntariosa, muito bonita, assim, sabia seduzir, e isso cria uma rixa entre elas, né? Então a Laíde começa a rememorar o momento em que ela ia se casar, que ela estava vestida de noiva, tá? Junto com a sogra num quarto, e dentro desse quarto existe uma mulher de véu. E essa mulher de véu não aparece, e ela se assusta com ela, ela não sabe distinguir. Então, quando no plano da alucinação ela encontra a Madame Cleci, começa a falar sobre isso, a Cleci começa a dizer para ela, ó, você precisa ver quem é essa mulher, a gente precisa dessa resposta. E ela não consegue, tá? Então, aqui nesse ponto é interessante a gente entender que existe ali uma pitada de culpa, né, na Alaide por ela ter roubado o namorado da irmã. Justamente por isso ela não consegue ver quem é essa mulher de véu. Só que a gente já entende que essa mulher de véu, quando a gente vai acompanhando, é a Lúcia, a irmã da Alaide. Porque no desenrolar da memória, a gente vê o diálogo entre elas. E ali a Lúcia, ela manda uma praga em cima da Laíde, né? Que ela não vai conseguir viver ali com o marido e tudo mais. E gera ali um problema entre elas. E tem uma pergunta muito legal que vai permear a peça, que a Laíde pergunta para a sogra se ela tá bonita. E a sogra responde, óbvio, né? Tá bonita, tá linda, uma noiva mais linda que eu já vi. E essas duas fazem esse diálogo. E a peça vai caminhando, né, flutuando, né? Vocês precisam ler, tá? Leiam por misericórdia, porque é muito interessante ver a maneira com que a peça é escrita, é determinada entre essas flutuações de plano, tá? É muito bacana. E nesse ponto a gente vê que o Pedro também, o marido da Laíde, ele não é lá muito presente, né? Ele é um tanto quanto cínico. E mesmo casado com a Laíde, ele continua procurando a Lúcia, que era sua antiga namorada. E dá a entender que eles estão tramando um plano para matar a Laíde e ambos ficarem juntos. Pois bem, as coisas desenrolam e a gente conhece a história da Madame Cleci. Por quê? Porque a Laíde ela leu o diário da Madame Cleci, então ela sabe o que aconteceu. E a Cleci ela se envolveu com um garoto de 17 anos e em determinado momento, ali por não ter muita sustentação emocional, né, ele não teria a aprovação dos pais para se casar com a Cleci, ele faz a proposta de se matar junto com ela.
Ela, óbvio, não aceita, né? Ela tinha ali uma vida suntuosa, ela era uma prostituta de luxo, ela não tinha por que se matar. E o que ele faz? Ele mata ela, tá? Ele esfaqueia ela, ambos morrem, né? E por isso que a Cleci, no começo da peça, tá morta. Todas as pessoas falam para a Laíde que a Cleci tá morta e ela, não, não é possível, eu conheço ela, eu já vi ela, né? Só que é o ponto em que a memória e a alucinação, elas estão brigando entre si, já que a Laíde, ela tá fazendo a passagem dela, né? Então, analisar isso, entender isso é muito interessante. E também a crítica que o Nelson faz, né? Porque o Pedro ali, um burguês, um alto funcionário, né? Ele não tá nem aí para a esposa, ele tá traindo a esposa com a própria irmã, tá tensionando assassiná-la para poder ter uma vida com a irmã, e isso fez com que ali muitos ficassem embasbacados, mas mesmo assim aplaudissem, porque é uma história extremamente interior, né? A gente consegue ver ali o interior dos nossos sentimentos, o interior do ser humano, e refletir bastante sobre isso. É isso que me encanta muito em Nelson Rodrigues. Mas caminhando com a peça, a gente chega num momento em que a Laíde descobre que a mulher de véu é sua irmã. E ela fica muito assustada, e a partir daí, os cenários, né, eles começam a ficar muito mais revoltosos ali, os personagens também. A Laíde e Cleci, elas já ficam de costas para o público, e a Laíde morre. E assim a gente começa a ver um funeral. Só que esse funeral não fica muito claro no início se é da Cleci, que foi assassinada, já que essas histórias andam em paralelo, ou da Alaide, ou de ambas, sobrepostos, tá? O que a gente vê é isso, pessoas entrando com círios, né, uma cruz ali, um ataúde, e a peça se desenrolando, ao passo que a gente vai compreendendo melhor o que acontece. Bom, o que a gente vê agora é que a Lúcia vai se casar com o Pedro. E todo o desenrolar desse casamento. E ela faz a mesma pergunta para a sogra, se ela está bonita de noiva. Só que quando a Laíde morre, a Lúcia ela se envolve numa culpa tremenda, né? Porque ela estava tensionando ali o assassinato, ela tinha de novo amaldiçoado, né, praguejado contra a irmã, dado que ela tinha roubado o seu namorado, que era o próprio Pedro. Então a gente vê todo esse envoltório de culpa em cima desses personagens, essa relação muito dramática entre as irmãs, a família não compreendendo o que está acontecendo, o marido, né, numa posição ali de não quero nem saber, tanto faz como tanto fez, eu quero uma mulher, depois eu quero outra, depois se eu quiser eu volto para essa, né? Então a gente vê também essa questão da adúltera em relação ao Nelson Rodrigues, essa questão da prostituta, né, do amor, né, das questões sentimentais que ele sempre impregna no seu texto. Se vocês quiserem ler outro, eu recomendo que vocês leiam um livro chamado Meu Destino é Pecar, que aí é um livro mesmo, não é uma peça, que é muito interessante, além de outros, né? Se vocês verem a vida como ela é, vão ver muito disso, né? Outras peças deles que eu pretendo trazer aqui. Mas isso fica impregnado, né? A gente consegue sorver isso à medida que vai lendo essa peça, que não é uma peça comprida, é fácil de ler, são 3 atos, com textos muito simples ali para compreender. E nesse ponto a culpa toma conta, ela precisa, no plano da realidade, a Lúcia precisa viajar, fazer ali um período sabático para poder se desapegar disso, e a peça continua, tá? E no fim, então, a Laíde falece, né? E esse velório dela é feito, e após esse falecimento, a Lúcia pretende se casar com Pedro. E assim a peça se desenrola. Pois bem, como eu disse, uma das últimas falas dessa peça é: e aí, estou bonita ou não, minha sogra? Então a gente começa e termina a peça envolvido nesse casamento, né? Ora com uma pessoa, ora com outra. Todas essas questões sentimentais e dramáticas envolvendo, né? Essa crítica à burguesia, né? Do homem que faz o que quer, a hora que quer, sem se importar com a vida dos demais. As notícias sendo divulgadas porque uma pessoa que morreu é esposa de um conhecido da cidade. Fosse outra pessoa, talvez notificações não aconteceriam daquela forma. A maestria com que a peça foi escrita, flutuando entre atos e flutuando entre planos de alucinação, realidade e memória, a maneira com que a gente pode imaginar essa peça sendo encenada,
né, nesse palco em 1943 com jogos de luzes, toda a perspicácia dos atores para poder dar a impressão de que não estão vendo quem está no palco, já que é uma questão alucinógena ou de memória, falando com nada, falando com vazio, dando costas para o público. Então, tudo isso faz com que crie-se um ambiente muito interessante que só o teatro, de fato, pode proporcionar. A gente tem, eu me arrisco a dizer que a gente tem um décimo do gostinho do que seria assistindo essa peça aqui, de fato, né, ali ao vivo, com atores encenando. Vale dizer também que tem um filme sobre essa peça. Eu assisti há muito tempo, eu não lembro muito bem do filme, se ele é fidedigno à peça ou não, mas eu lembro que tem a Letícia Sabatella no elenco, é um elenco até interessante, mas eu não lembro dizer se é bom ou não, tá? Até vou assisti-lo novamente para ver, mas se você quiser, fica a dica também, existe um filme a respeito da peça Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. E eu fico por aqui, tá? A surpresa que eu ia dizer ali no começo é que a Bia, que me segue lá no Instagram, sugeriu que a gente fizesse ali um estudo, né, uma leitura coletiva sobre toda a obra do Nelson Rodrigues. Eu gosto muito da ideia, tá? Até mando um abraço aqui para a Bia. Então, o que que eu vou fazer? Se você quiser, né, se você tiver a pretensão de acompanhar uma leitura coletiva, ali, um estudo sobre os livros do Nelson Rodrigues, deixa aí no comentário que você gostaria que isso acontecesse. E aí eu dou um jeito de trazer isso aqui no canal para a gente ler juntos, né, toda a obra ali, talvez em ordem cronológica, do Nelson, passando pelas peças, pelas obras literárias, pelas crônicas, que são muito interessantes, e assim a gente pode aí criar um grande grupo crítico a respeito dessas obras, porque quem conhece Nelson sabe que ele era bastante ácido nas suas crônicas, né, na sua literatura e nas suas peças também, por que não? Ok? Então, se você quiser acompanhar esse estudo, escreva aí nos comentários que quer, né, que acha a ideia interessante, e assim a gente vê aí se vai ter bastante assiduidade e começamos. Tudo bem? Por enquanto, eu peço para você o seu curtir maroto, que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe com quem goste de literatura, quem gosta de livros ou do assunto que eu tratei aqui nesse vídeo, e compartilhe com seus familiares. Vamos fazer essa sociedade aqui crescer, né, em volta da literatura e formar grandes mentes críticas que o Brasil tanto precisa. Eu fico por aqui, Eduardo Cassago, um amante das obras de Nelson Rodrigues, flutuando do nada a lugar nenhum nesse palito ponto azul. Fui.